4 e 7. Hora de conversar sobre qualidade de vida e alimentação. Nutrir e transformar com Gisele Paludo. 16h07. Estamos aqui começando o quadro Nutrir e Transformar com a nutricionista Gisele Paludo, que vai trazer temas de nutrição e comportamento. Seja muito bem-vinda, Gisa. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente, agora com esse quadro tão especial. Espero que vocês aí de casa gostem e participem. Participem sempre conosco. Sim, a Gisa já é uma querida aqui na rádio, né? Já fez várias participações, né? Isso aí, não é a primeira vez que eu estou aqui, não. E assim, eu gosto muito de transmitir as informações de uma forma bem simples, bem objetiva, né? Para que todos consigam entender. A ideia é essa, né? Transmitir de forma simples, que todos possam entender, sem muitos termos técnicos, que seja um bate-papo. Sim, e Gisa, você vai trazer um pouco da nutrição por um outro viés, né? Essa parte mais do comportamento, que leva a gente aos hábitos alimentares, certo? Exatamente, essa é a ideia. Na verdade, como eu trabalho, né, com a nutrição comportamental, então eu penso que eu levando esse conhecimento a todos, a gente consegue transformar, né, transformar vidas com a verdadeira nutrição, né, entendendo as origens do comportamento alimentar. Muito bacana. Inclusive, eu, junto com o quadro, já vou começar uma transformação junto com a Gisele, né, que vai fazer um acompanhamento alimentar para mim, específico para mim, né, e pretendo ter uma transformação na minha vida também, né, a partir de hábitos e alimentação. Mas, Gisa, hoje você disse que tem um tema específico que seus seguidores pediram, né? Isso, eu abri uma caixa de perguntas na segunda-feira e vou confessar para você que foi quase unânime o tema de hoje, né? Algumas pessoas colocaram na caixinha de sugestão, outras vieram em inbox, outras me procuraram pessoalmente. E todas gostariam que eu falasse um pouco sobre a compulsão por doce, por chocolate, né? Que parece algo tão simples, mas não é bem assim, né? Sim, isso é da nossa cultura, né? A cultura brasileira, a gente almoça e já come um docinho, né? Exatamente, né? Mas esse docinho pós o almoço, de certa forma, não seria o problema em si. Né? O problema que eu vejo hoje em dia é aquela pessoa que desconta suas emoções, né? Ou não consegue comer apenas uma quantidade, simplesmente sai comendo tudo que tem pela frente, né? Numa forma aí de fuga, né? Sim. De luta e fuga. Pois é, eu vi que essas compulsões alimentares são uma tentativa de controlar algumas emoções que a gente sente, né, em alguns casos. Isso mesmo. Se a gente for pegar ali a parte sistêmica, né, isso, claro, seria quase que um assunto para um outro tema, mas de uma forma geral, o doce vem do lado materno, né? O doce é a mãe que nos traz o nutrir, aquele lado maternal, né? O doce vem da mãe, né? Então, nosso primeiro contato com o doce, digamos assim, é o leite materno, é aquele colo, é aquele afago materno. Então, o que acontece? O que eu vejo no consultório, né? Quando eu começo a ir mais fundo no assunto, eu vejo muitas questões relacionadas aí ao materno, ao lado materno, né? Então, não entrando muito ainda nisso, mas eu pensei em trazer hoje algumas coisas bem práticas, assim, né? Para as pessoas que estão querendo, né, da onde vem a sua compulsão, né, a sua ansiedade por doce, e uma forma objetiva, né, de como sair desse ciclo vicioso. Legal. Você já quer dar as dicas? Vamos começar então? Vamos lá. De uma forma bem prática e bem objetiva, Cíntia? Sim, vamos lá. Então, assim,
Quando o paciente chega no meu consultório, não adianta eu dizer para ele, senhor, senhora, não coma doce, é preferível que não coma doce, evite o doce. Ele vai olhar para mim, não, tudo bem. Ele vai chegar em casa e ele não vai conseguir sozinho sem entender a causa. Então, primeiramente, a gente entende a causa, né? Então, uma delas que eu falei é o lado materno, mas tem outras também, né? Muito bem. Aí, entendendo a origem, a raiz aí da sua compulsão, eu começo a trabalhar com ele alguns pontos, né? Eu listei alguns aqui bem objetivos, né? Primeiramente, Cíntia, a gente nunca pode comer o doce, o chocolate, com fome. Primeira coisa, né? Quando você está com fome, você acaba comendo além. Você nem vê, você come 1, 2, 3, 4 porções e você nem vê o que você está comendo, porque você está com fome. Então, primeiro ponto, jamais coma o doce ou o chocolate com fome. Até porque ele não sacia nada, né? Não, ele não sacia. Então, você come e está sempre querendo comer mais. Né? Então, primeiramente, faça uma refeição. Por isso que eu falo que o docinho depois do almoço não é o problema em si, né? Porque você acabou de fazer uma refeição, né? Sim. Então, você não estaria com fome. Segundo ponto, então, importante. Não coma seu docinho, seu chocolate distraído, né? Então, você vai lá na frente da sua televisão, assistir um filme com uma caixa de chocolate, com a barra de chocolate. Você nem percebe que comeu a caixa, né? Não percebe que você comeu a caixa. Ou com o celular na mão ali, olhando, na rede social, enfim. Quando você vê, você comeu a caixa inteira, a barra toda. Então, jamais coma a sua porção de doce, chocolate, distraído. Sinta, olhe, perceba, né, o que você está fazendo. Não fazer só por fazer, né? Não fazer então, por ter fazer. um propósito, uma intenção na alimentação, seria isso? Exatamente, né? Terceira coisa que eu sempre falo para o meu paciente, é as questões hoje dos docinhos, chocolates fit, né? Então, muitas vezes pode ser um tiro no pé, né? Não estou criticando isso, o doce fit, o chocolate fit. Mas, muitas vezes você está ali, poxa, uma vontade de comer um sonho de valsa. E aí você vai lá e começa a comer docinho fit e chocolate. E quando você percebeu, você comeu uma quantidade enorme daquele docinho. E no final das contas, a vontade ainda está ali, aí você vai e come o dito do outro chocolate, do outro doce que você queria. Então ainda é melhor comer o próprio chocolate. Coma de forma consciente, Sim. Coma com sabedoria, né? Então não adianta nada você se encher de docinho fit, chocolate fit e no final das contas aquilo não te nutriu, né? Então isso tem que te nutrir. Nutrir sua emoção, nutrir seu paladar, né, de uma forma consciente, com sabedoria. Sim. E mais um ponto que é interessante, a gente não come chocolate ou doce com os dentes. A gente come com a língua. Olha só. Sim, muita gente não sabe. Mas as nossas papilas gustativas estão na língua. Na língua que a gente sente o sabor dos alimentos, incluindo o doce, o chocolate. Então, quando você começa a comer um doce, um chocolate, coloca ele na boca, sinta ele, né? Passe ele por toda a sua boca, sinta o sabor, deguste ele, aprecie ele, né? Com aquela forma prazerosa. Porque o que acontece, o que a gente vê? A gente, né? Quebra ali com os dentes, engole e pronto, né? E a vontade parece que continua. Então, uma outra questão é essa. Eu sempre falo para o meu paciente. Mastigue, deguste com a língua. Isso então, também... o mesmo ponto, né, das 3 coisas que você trouxe é a consciência. É não a fazer consciência. Por fazer. Exatamente, né? Então, a gente sempre volta ali nessa questão do porquê eu estou, né? Porque é muito simples eu simplesmente pegar uma caixa de chocolate e ir comendo. Né? Mas por que eu estou comendo esse chocolate? Qual é o motivo? Qual é a razão? E outro ponto que também eu falo muito para os meus pacientes, aqui finalizando assim umas dicas bem práticas,
Se você já comeu a sua porção e você parece que ainda quer um pouco mais, escove os dentes e a língua, né? Justamente para tirar o sabor, que aí entra nesse o anterior que eu disse, né? Que as papilas gustativas estão na língua. Então, escove os dentes, escove a língua e saia. Vá se distrair. Então, eu falo assim, tem paciente meu que vai passear com o cachorro, tem paciente meu que vai aguar as plantas, que vai fazer um artesanato. Tire o foco, né? Então, se você ficar ali para aquele chocolate, para aquele doce, muitas vezes você vai acabar comendo a mais. Então, terminou a sua porção, escove os dentes, a língua e tire o foco. Procure algo que tire o foco naquilo que você estava fazendo anteriormente, que era o doce. Sim. E isso também vai depender de pessoa para pessoa, né? Sim, Cada um vai ter uma avaliação, certo? Com certeza. Eu, por exemplo, eu tenho uma fase no mês que eu quero comer doce. Isso tem a ver também com o meu ciclo menstrual, por ser mulher, né? Mas nessa fase, geralmente dura uns 5 dias, eu tenho a necessidade de comer o doce. Passou essa fase, eu não gosto de doce. Sim. Se eu como doce, eu passo mal, assim, sabe? Eu não me sinto bem, sinto esquentar as extremidades do meu corpo. Então, vai depender também de cada pessoa. Por isso que é importante passar por uma avaliação, né, com você, específica. Cada pessoa é única, Cíntia. E mesmo mulheres, nenhuma mulher é igual a outra. Algumas mulheres têm uma TPM, né, uma tensão pré-menstrual elevadíssima. Outras, em contrapartida, passam ilesas. Sim. E a gente naturalizou também isso de comer muito doce na TPM, né? Então, isso, por a gente ter naturalizado, de repente a gente nem observa. Eu já cheguei a sentar e comer uma caixa de chocolate na TPM. Porque para mim, eu tô de TPM. Sim. Mas, mesmo naturalizado, não é um processo saudável, né? Então, a gente tem que observar, né? Tem que ser avaliado o porquê da gente estar sentindo tanta necessidade nessa fase. Pode ser falta de alguma... Pode ser falta de algum nutriente ou excesso, pode ser questões sistêmicas, é o que eu falo, né? Cada paciente é único. Sim. Então é importantíssimo eu entender toda essa questão para ver o que o meu paciente, o que está acontecendo com ele? Por que ele está descontando no doce? Por que em determinado momento ele come demais e outro não? Então, cada caso é um caso, né? Então, é bem importante uma avaliação, realmente. Sim, que legal. Aí você faz a avaliação tanto física, né? Sim. Com os exames laboratoriais. Isso. E você também faz a avaliação comportamental através do tarô sistêmico. Também, né? Também. Dentre várias terapias que eu utilizo, né? Uma delas, como eu falei, acho que na entrevista anterior, né, é o tarô sistêmico. Uhum. Mas exames laboratoriais são importantíssimos para a gente justamente observar se há carência de algum nutriente ou há o excesso dele, né? Então, tudo isso é importante. Aí entra a parte comportamental. Quando o paciente chega também no meu consultório, eu quero entender a história dele. Então, meus pacientes falam, nossa, mas você cavoca. Eu cavoco mesmo, né? Eu quero entender. Sim. Por que você chegou nesse ponto que você está? Né? Por que você está com compulsão? Ou por que você está ansioso? Por que você não come determinado alimento? Ou come demais outro? Tudo isso, né? Então, cada caso é um caso. E eu acho muito importante a gente frisar isso, né? De que cada caso é um caso, porque a gente está vivendo essa era da moda, né? Cada mês, a cada 15 dias surge uma moda nova na dieta. E ele é muito genérico nessas modas. É tipo, não coma tal coisa e vai funcionar. Ou trate tal coisa da sua infância. São grandes soluções, né? Como se cada semana a gente descobrisse uma solução de todos os problemas da nossa vida através dessas novas modas, esses hypes, né? Eu sempre acompanho, Cíntia, estudo científico, né? Eu vou pelo que é comprovado cientificamente, né? Tudo que é comprovado em laboratório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Rede social, internet, é bacana? É ótimo. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com a informação que a gente absorve.
né? Porque, que nem você mesma disse, nossa, mas fulano disse que o ovo não é bom e ciclano está dizendo que é. Um disse que o leite é inflamatório, outro está dizendo que não. Tá, mas o que os estudos científicos me dizem, né? Então, procure sempre um profissional que se baseia na saúde científica, né? Não no achômetro, né? E é complicado isso, eu vejo bastante. Porque minha vizinha ouviu em tal lugar que isso é legal, que isso é bom, que tal. Aí você vai olhar os exames laboratoriais daquela paciente, gente, se ela fizer isso é catastrófico, né? Para a saúde dela. E chega muito caso assim para você? Chega muito caso, mais do que você imagina. De pacientes que estavam fazendo na base do achômetro, e quando você analisa, né, os exames, você analisa o histórico, então assim, realmente é bem complicada essa questão. Poderia até ser um tema aí para uma próxima conversa, né? Eu já recebi várias sugestões, mas que nem eu te falei, essa aqui foi unânime, assim. Sim, me passa algumas dicas práticas, porque eu não consigo. Então, pensei, vou levar alguma coisa bem objetiva. Né? Sim, eu achei um tema ótimo, acho que abrange todo mundo, inclusive o WhatsApp aqui da rádio está disponível para vocês mandarem dicas, para vocês mandarem mensagens aqui pra gente sobre o que vocês gostariam de ouvir nos próximos programas, né? Podem mandar sugestão, o telefone da rádio, para quem ainda não tem, é o 8804-7800. Então, todas as quartas-feiras, às 16 horas, a Nutri Gisele vai estar aqui tirando dúvidas e aparecendo novos temas nessa área, mesmo, né? Já me perguntaram sobre o metabolismo feminino, como acelerar, a questão da atividade física, então tem muita coisa bacana, né? Então, lembrando assim, que eu quero tentar levar justamente para a parte do comportamento, né? Visando uma mudança de comportamento, já que o quadro é justamente esse, nutrir e transformar. Então, nosso objetivo é justamente transformar vidas. E essa mudança de comportamental, ela também não acontece de um dia para o outro, né, Giza? Não, com certeza não. Não é uma chavinha que você vai lá e liga e desliga, vira o botão, né? Quem dera fosse, né? Seria tão mais simples, mas não. Né? Então, é por isso que é importante o acompanhamento. Eu tenho pacientes que estão comigo quase um ano, outros até mais de um ano, que precisam de vez em quando, né, de um acompanhamento, né, de esclarecer alguma dúvida, de corrigir alguma coisa, de levar um puxão de orelha, de ganhar um parabéns às vezes, né? Sim. Então, é bem importante isso. Então, a gente vai sempre nesse processo de ir melhorando, ajustando, o que dá para transformar, isso. O que a gente pode Somos uma avançar, constante, né? A transformação, né? A gente não para, a gente está sempre se transformando. Maravilha, Giza. Gostei muito das informações, né? Então fica aí a dica para você que está procurando uma profissional. Muito importante lembrar, procurem sempre alguém profissional, capacitado, né? Para tratar essas questões. Então a gente tem a Gisele. Você atende aonde, Giza? Eu atendo na clínica Essência da Beleza e na clínica Trentini. Né? Se vocês quiserem me encontrar também, vocês podem me encontrar pela minha rede social, pelo meu Instagram, que é o Nutri Gisele Paludo, pelo meu Facebook, né, Gisele Paludo, e também pelo meu WhatsApp, né, 459-9930-1815. Isso aí, Giza. Muito bom. Também acompanhem aqui que eu vou estar dando meus feedbacks sobre a minha transformação, que está começando hoje, tá? Minha transformação alimentar, comportamental. E eu espero trazer para vocês bons resultados e boas notícias. Giza, muito obrigado pela sua participação. Espero que seja um quadro muito próspero, né? Eu já gostei muito desse quadro. Aprendi muito hoje. Cíntia, eu que agradeço você, agradeço a Rádio Liberdade, que sempre me deu esse espaço, né? E eu conto com a participação de todos. Enviem suas dúvidas, suas sugestões de temas, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo, né? Eu quero que seja um bate-papo mesmo, para que todos consigam compreender a mensagem de forma bem clara, simples e objetiva. Isso aí, até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. Muito obrigada.